Sejam todos muito bem-vindos a mais um Intersecção Podcast. E o assunto de hoje é de grande importância. Vamos falar aqui sobre Jesus, o impacto de Jesus nas religiões modernas e nas crenças atuais. E para poder me ajudar nessa tarefa, nós temos aqui a professora Maria da Penha, que vai estar também se apresentando aqui e apresentando o nosso host. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande, sobretudo ter essa oportunidade de estar com o pastor Jeová. Pastor, eu confesso que quando fiquei sabendo que eu iria ser também instrumento dessa entrevista, realmente eu me alegrei bastante, porque me lembrei da época em que você foi meu professor, e olhando o seu currículo atual, eu vi a sua bagagem, mas não pude me esquecer da personificação da paciência que você representou para mim e para todos nós, seus alunos, da época da Faculdade de Teologia. Então, quero te dizer, seja muito bem-vindo e que Jesus continue te usando e te usando como instrumento para nos abençoar nessa tarde também. Isso aí. Pastor Jeová, se você quiser se apresentar talvez suas credenciais para quem não te conhece, e já começar talvez respondendo a primeira pergunta, como foi que esse Jesus histórico se tornou essa figura religiosa tão relevante, não apenas para os cristãos, mas para várias outras religiões. Ele tem se tornado uma figura inevitável. Se apresente e responda essa pergunta aí para o nosso pessoal, tá bom? Ok. Eu quero cumprimentar todos nessa tarde aqui no Brasil, não sei se tarde na França, né? Você está na França? Bélgica. Na Bélgica. Não sei se tarde na Bélgica, mas independente do fuso horário, alguém vai estar vendo isso em algum momento. É uma alegria muito grande poder participar desse podcast. Revelo Eliezer, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás e que a gente pôde partilhar uma jornada teológica juntos. Rever Maria da Penha, uma alegria, prazer saber, né, que dentre os muitos ofícios você está aí na área da educação, envolvida nesse processo todo, e realmente é bom para um professor perceber que as pessoas com quem ele lidou na caminhada, de alguma forma, dão continuidade a esse processo de ensinar e aprender. É um ministério que Deus concede, e eu penso que vocês que estão diretamente envolvidos nesse processo, vocês, de alguma forma, estão cumprindo esse propósito. Então, é uma alegria revê-los. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês, né, por ter essa oportunidade de estar com vocês. Eu sou professor, né, professor Jeová, geralmente é assim que eu me apresento. Então, eu sou teólogo, sou pedagogo, sou psicólogo, tenho mestrado em teologia, tenho um bocado de pós-graduações, tenho mestrado e um doutorado em ciências da religião e um pós-doutoramento em direito, com ênfase em direitos humanos, dando sequência à tese doutoral que eu defendi, que tinha a ver com religião, violência contra a mulher, questões relacionadas a essa temática. Já atuo como professor, talvez há uns 30 anos, que eu caminho aí no campo da teologia, ensinando e aprendendo. Ainda me considero um aprendiz de teologia. Quem foi meu aluno alguma vez sempre ouviu dizer isso, né, que o segredo de nos tornarmos teólogos é sempre assumir a posição de aprendiz, de estar sempre aberto a possibilidades, e é nessa condição que eu me coloco aqui, inclusive. A gente vai ter um bate-papo e, apesar de ter uma trajetória, isso não significa dizer que eu saiba tudo, que eu tenha razão em tudo que disser, mas a partir daquilo que a gente vai construindo na caminhada, eu vou tentar dar respostas às questões que forem sendo colocadas. Esse podcast é um podcast aberto, intersecção, né? Então, é o momento da gente juntar ideias e avaliar pareceres e opiniões. Certamente, pessoas que passam por aqui têm diferentes opiniões, mas a intenção é apresentar a maneira com que eu vejo, que eu enxergo as realidades que vão ser expostas, e espero poder contribuir. Quanto à questão que o Eliezer colocou, a questão inicial, pensar no Jesus histórico, como foi que ele se tornou uma figura religiosa, primeiro a gente precisaria pensar o termo Jesus histórico, né?
É claro que, quando se fala a respeito de Jesus, e isso não só para a teologia, para a história, mas para outras áreas do saber, que pensam a história do Ocidente, Jesus, de fato, foi um personagem histórico. Há um teólogo, Rudolf Bultmann, que trabalha muito essa questão do Jesus histórico e que lida muito com isso, e ele diz que, em relação a Jesus, a única certeza que a gente tem, de fato, é que Jesus existiu, que ele foi histórico. Né? Então, pensar o termo, a expressão Jesus histórico, que foi a expressão colocada, remontar, talvez, a uns 200 e poucos anos, voltar ao século XVIII, onde alguns filósofos, estudiosos alemães começaram a inserir a teologia no campo das ciências em geral. Nós estamos vivendo lá no século XVIII a era do iluminismo, e nesse momento em que diversas ciências estão se estruturando, a teologia já existia há milênios, ou há mais de um milênio, né? Estamos falando aí do século XVIII, vamos pensar em uns 1.800, 1.700 anos de construção teológica que o Ocidente foi realizando, mas a partir do século XVIII, com o evento do iluminismo, ciências começam a ser sistematizadas, estruturadas a partir de um viés racionalista, e com a intenção de inserir a teologia nesse campo mais racional das ciências, alguns filósofos e teólogos também assumem que é necessário para o campo de Bíblia, da religião, também utilizar os cânones, os instrumentos que a própria historiografia já havia estabelecido para aquele tempo, para aquela época, para validar determinadas verdades, assumir-se determinados discursos, ou tradições até então cridas como verdadeiras, se realmente isso era verdade ou não. Então, a partir do século XVIII, a gente tem alguns filósofos, talvez Reimários, lá no século XVIII, seja o principal personagem, uma das primeiras pessoas que vai trabalhar essa questão do Jesus, da história, que vai se despertar para essa realidade. Está certo que, por 1.700 anos, Jesus tem sido apresentado como figura central do cristianismo, mas a proposta dele é deixar esse Jesus, que é apresentado como figura do cristianismo, esse Jesus como figura religiosa, que o Eliezer apontou aí no primeiro momento da pergunta que ele fez, e começar a questionar se realmente esse Jesus, figura religiosa, ele existiu, se realmente essa pessoa foi uma personagem histórica, ou se isso foi apenas um mito, uma criação de um grupo religioso em um dado momento da história. Então, para além daquilo que comumente era utilizado para se pensar Jesus, que eram os escritos canônicos, os textos religiosos, evangelhos e talvez os apócrifos, textos que são escritos algum tempo depois, mas que de alguma forma falam a respeito desse Jesus, para além desses materiais, desses escritos, muitos escritos, dados arqueológicos e a melhor compreensão do contexto judaico e romano daquela época, de alguma forma serviram como instrumental para esses filósofos, para esses teólogos, começarem a pensar a historicidade da pessoa de Jesus. Então, a pergunta, quando é que o Jesus histórico ele se torna uma personagem religiosa, é uma pergunta difícil de se responder, porque até o século XVIII a gente não tem uma distinção clara entre o Jesus histórico e o Jesus religioso. A gente tem o Jesus da religião cristã, Jesus, o fundamento, o alicerce do cristianismo, e só a partir do século XVIII é que o evento Jesus histórico surge como tema para estudos, e do século XVIII por diante a gente tem pessoas que vão desenvolver temáticas relacionadas a isso. Então, no século XVIII a gente tem uma série de estudos, século XIX, Schweitzer vai se envolver nesse processo e buscar mais e mais evidências de Jesus histórico. A gente tem no século XX Joaquim Jeremias, que vai se preocupar com as falas de Jesus, pensando também em Jesus histórico. Em 1985, a gente tem na Califórnia um movimento que surge, um movimento seminário sobre Jesus, onde estudiosos de diferentes linhas e tradições teológicas, particularmente vinculadas à teologia liberal, vão construir uma espécie de associação, onde a proposta é juntar tudo aquilo que nos últimos 150 anos foi construído, foi elaborado a respeito de Jesus histórico, e defender essa tese livremente, porque a tradição dogmática geralmente se fechava para a possibilidade desse tipo de diálogo,
esse pessoal se reúne e a intenção é exatamente falar livremente a respeito do Jesus histórico, sem amarras dogmáticas ou religiosas, negando, de fato, qualquer aspecto sobrenatural ou religioso da pessoa dele. Então, essa construção é uma construção histórica, ainda há muito de se descobrir, de se falar a respeito disso. Os estudiosos do Jesus histórico afirmam isso o tempo todo. À medida que a arqueologia vai se desenvolvendo, novas descobertas vão sendo feitas, a face desse Jesus histórico vai sendo remodelada, e eles não têm problema nenhum em relação a isso, porque eles assumem esse fato. Então, que Jesus é histórico, que realmente houve uma pessoa chamada Jesus, que nasceu na Galiléia, que caminhou, que ensinou coisas, isso é fato, isso é evidente para cristão, para não cristão, para diferentes tradições. Agora, a questão religiosa está vinculada ao cristianismo, e nós diríamos que isso está vinculado ao cristianismo desde as suas origens. Então, seria mais ou menos, não sei se respondo à pergunta que você faz, ou se tem alguma questão para além. Okay. Mas pensar o processo caminharia por isso. Uhum. Creio que sim. Agora, sim, a gente ouve muito falar sobre o fato, assim, que Jesus, por exemplo, que os evangelhos seriam considerados como fontes primárias, como fontes ligadas a testemunhas oculares, pessoas que conheceram ou conheceram Jesus pessoalmente, ou conheceram alguém que conhecia Jesus pessoalmente. Mas a gente percebe em outras religiões que por exemplo, islamismo, que foi apenas 6 séculos depois, é que ele vai citar o próprio Jesus lá com o nome de Issa, ou os mormons, por exemplo, onde fala-se sobre Jesus também, mas eles falam a partir de uma distância histórica muito grande, por exemplo. Jesus, enquanto personagem histórico, ele seria assim, ele teria base exclusivamente nos escritos cristãos? Ou ele também, ou tem também base esse Jesus em alguns outros escritos que não sejam cristãos? Se a gente pensar Jesus histórico, na perspectiva que você está colocando, ele não seria base apenas para a religião cristã. Nós vamos perceber, por exemplo, a figura de Jesus em diferentes movimentos religiosos. Se você pensa o judaísmo, por exemplo, que inclusive é anterior ao próprio cristianismo, ele vai enxergar Jesus na condição de um profeta, se a pessoa for bem longânima, né? Ele é um profeta, e se o judeu for mais extremado, ele era um falso profeta. Foi alguém que fez alegações a seu próprio respeito, que na perspectiva deles não condiziam com os fatos. Se pensa o islamismo, como você bem colocou, a pessoa de Jesus é mencionada, né? Muito tempo depois do próprio Jesus e do próprio surgimento do cristianismo, como um profeta também. Ele é reconhecido na condição de um profeta, de um mensageiro de Deus. Há todo um discurso no Qumran, no Alcorão, a respeito de Jesus, de Maria, da autoridade profética dele. Então, o pessoal tem esse reconhecimento. Se a gente pensa, por exemplo, no próprio hinduísmo, que já é uma religião oriental, a gente percebe a pessoa de Jesus, e aí a lógica do Jesus histórico em outras religiões. Eu não sei nem se a gente... Nós estamos falando de Jesus histórico, sim, do Jesus que existiu, e se essas outras religiões estão assumindo ele, né, independente do viés que eles utilizam, pensar como profeta ou qualquer outra manifestação, isso é uma percepção de Jesus histórico. Se pensa, por exemplo, no hinduísmo, já que eles têm essa tendência de fazer mescla de diferentes divindades e tal, lá também nós temos a pessoa de Jesus, o Jesus histórico, que se manifesta, por exemplo, na condição de um professor, de um avatar, de uma manifestação física de uma divindade, uma vez que, para uma perspectiva hinduísta, por exemplo, essa lógica é uma lógica tranquila, né? A divindade se manifesta a partir de seres humanos, a partir de personalidades que eles vão chamar de alguma forma de avatar. Então, o Jesus histórico, ele, apesar de as fontes primárias para o cristianismo estarem vinculadas aos evangelhos, mas ele influencia muito mais do que o cristianismo, porque à medida que o Ocidente avança e que a mensagem do cristianismo também avança, essa mensagem, de alguma forma, ela vai ser interpretada, reinterpretada, ou vai ser inserida em diferentes viés, em diferentes perspectivas. Se pensa, por exemplo, o islamismo entra, o Jesus entra, de alguma forma, na concepção islã por causa da influência de uma esposa cristã,
que Muhammad, o Maomé teve e tal, e que de alguma forma trouxe contribuições. Se pensa no livro dos Mormons, que fala a respeito de Jesus, a gente tem o Smith, que tem uma tradição cristã por trás desse novo movimento que surge, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, a gente percebe que, de alguma forma, por mais que Jesus seja reinterpretado, ele é reinterpretado a partir de uma origem, a partir de uma raiz, ou a partir daquilo que você colocou como textos primários. Essa primeira história de Jesus que é contada, que, de alguma forma, é reinterpretada, é repensada, é ressignificada, e aí a gente vai enxergar isso em diferentes movimentos religiosos. Aí eu pensei em movimentos ocidentais, e você fez menção disso, islamismo, estou pensando em judaísmo, mas em movimentos orientais, o hinduísmo, por exemplo, e não é incomum na Índia encontrar a figura, a imagem de Jesus, vinculada a imagens de divindades hindus. É muito comum encontrar essa mescla lá, e para o pessoal não há nenhuma dificuldade em relação a isso. E nem Jesus é um personagem importante, de destaque lá e tal, mas é reconhecido como um avatar, como alguém que, de repente, manifestou a existência de Deus, e para muita gente isso é tranquilo. Pastora, o nosso tema hoje é sobre o impacto de Jesus nas religiões. Você, como um doutor em ciência da religião, você pode falar para nós, primeiro, o significado desse termo, religião, a origem, né, dessa prática, as bases dessa prática religiosa, por favor. Tá. Quando a gente pensa em religião, termo que para nós serve como uma espécie de raiz para definir, esse é o termo religio, religare, do latim, e esse termo, por si só, ele fala de uma relação que o ser humano estabelece com Deus ou com uma divindade qualquer. Então, o re fala dessa repetição, dessa reflexão, o ligare fala exatamente dessa relação entre dois, e esse ão, que no final das contas a gente colocou aí, né, o que a gente traduz no nosso português como religião, fala exatamente de um ato, de uma atitude de alguma forma, buscar estabelecer relação ou relacionamento com uma divindade ou com Deus. Se a gente está falando num contexto cristão, aí a gente pensa Deus de uma forma objetiva, mas a gente poderia falar divindade estendendo essa concepção aí a diferentes religiões e a diferentes maneiras das pessoas encararem, das pessoas pensarem a divindade. Quando se avalia essa questão da religiosidade, na perspectiva das ciências da religião, a antropologia cultural, no século XIX, ela cunhou um termo, cunhou uma expressão, um neologismo, que hoje é um neologismo assim, bem popular, bem conhecido, para falar a respeito do ser humano que foi reconhecê-lo na condição de homo-religiosos. Até o século XIX, as pessoas tinham uma compreensão a respeito da religiosidade humana, que religiosidade era uma herança cultural. As pessoas eram religiosas porque elas nasciam em contextos religiosos, porque os pais ensinavam religião para as pessoas. Então, se fosse possível criar um ambiente ascético, um ambiente onde religiosidade não fosse um elemento de influência, as pessoas não desenvolveriam claramente essa questão do religioso. O religioso seria uma coisa que não existiria nas vidas das pessoas. Mas no século XIX, a partir do desenvolvimento da antropologia cultural, muitos antropólogos começaram a assumir o compromisso de viver em comunidades que nós chamaríamos hoje de comunidades isoladas, comunidades que nunca tiveram contato com aquilo que a gente chama hoje de civilização. Então, comunidades que viviam no século XIX como viviam há 1000 anos atrás, sem contato com civilização, sem conhecimento do pensamento ocidental, sem conhecimento do pensamento oriental. Seriam povos isolados, em ilhas distantes, povos que eles chamavam na época de povos primitivos. Então, uma série desses povos foram descobertos e antropólogos assumiram como compromisso realizar um trabalho de campo entre esses povos com o propósito de responder a essa pergunta. Se essa questão da religiosidade era uma coisa inerente ao ser humano, se o ser humano já nascia com essa inclinação natural para a religiosidade, ou se isso, de fato, era uma herança cultural. Então, eles se inseriram
nessas culturas e tal, e tentaram aprender língua, buscaram aprender costumes e tal, sem a intenção de exercer nenhum tipo de influência, só como observadores, e depois de terem feito essa experiência em diversas culturas primitivas, a expressão que eles utilizavam na época, a conclusão a que chegaram é que a questão da religião ela é uma questão inata, a questão do sentimento religioso. O sentimento religioso no ser humano é uma questão inata. E como nas ciências, o ser, dependendo das ciências biológicas, por exemplo, ele vai sendo identificado a partir de vários cognomes que falam de diferentes momentos, diferentes etapas do desenvolvimento. Então, a gente tem o Homo erectus, o Homo habilis, temos o Homo sapiens sapiens, a biologia tentando, de alguma forma, definir o processo evolutivo, como eles chamam do ser humano. Os antropólogos cunharam o termo homo-religiosos, para falar exatamente dessa descoberta que eles fizeram, e a máxima é exatamente essa: o ser humano é um ser que tem a religiosidade como algo inato, então não depende de cultura. Foi isso que eles descobriram nessas culturas. O pessoal não sabia nada sobre o Ocidente, não tinha nada sobre o cristianismo, nem sobre religiões estruturadas, hinduísmo, judaísmo, islamismo, mas tinha alguma coisa neles, na cultura, que, de forma inata, levava essas pessoas a assumirem algum tipo de elemento da natureza, alguma coisa como sendo uma divindade transcendente. Eles tinham a necessidade de se relacionar para se sentirem humanos no sentido pleno da palavra. Eles tinham necessidade de se relacionar com entes ou com entidades transcendentes e tal. Então, a antropologia acabou assumindo que a religiosidade é, de fato, uma característica inata ao ser humano. Essa é uma descoberta que a antropologia faz, a antropologia cultural no século XIX, e é talvez uma confirmação daquilo que lá no século IV, 3, 4, Agostinho já afirmava, né? Agostinho é uma das pessoas, por exemplo, filósofo e teólogo, que vai dizer, da Idade Antiga, que vai dizer exatamente isso, que o ser humano tem em si uma semente religiosa. Essa semente ela pode se desenvolver, pode levar o ser humano a buscar a Deus ou não, a buscar algum tipo de contato com Deus ou não, mas que não existe pessoa, não existe ser humano que não tenha essa semente religiosa. Então, de forma contextualizada, as ciências modernas chamam isso de homo religiosos, e ao utilizarem dessa expressão, dessa terminologia, eles estão falando disso, que o ser humano realmente é um ser que tem a religiosidade como elemento fundante. Então, na perspectiva da ciência da religião, falar de religião ou falar de religiosidade é isso, é assumir que toda pessoa, que todo ser humano, ele tem essa inclinação natural para o transcendente, essa inclinação natural para o religioso. Essa é uma lógica, uma dinâmica que as ciências da religião trabalham. Como ela pensa a religião? Ela trabalha a religião a partir dessa perspectiva, a partir dessa inclinação do ser humano, e não a partir de um movimento em particular, movimento cristão, movimento protestante, hinduísmo, judaísmo, islamismo, maometanismo, ou qualquer outra vertente religiosa. É assim que ela vê, assim que ela assume essa questão da religião. É uma inclinação natural que o ser humano tem, e religião fala disso, dessa ação do ser de querer se relacionar ou se vincular a Deus ou a alguma divindade. Uhum. Que coisa mais linda, né? Só um minutinho, por favor. Pode. A partir disso, você considera que toda religião possui um Deus, um manual de conduta e um profeta como referência e uma recompensa? Essas seriam algumas bases. Excelente. Isso que você pergunta é importante, por quê? Porque quando você fala disso, fala de um Deus, fala de um texto sagrado, fala de um profeta, aí nós já estamos pensando na religião como um elemento estruturado. Aí organizado. Um segundo momento daquilo que a gente está chamando de religião. Já não seria religião mais a partir dessa inclinação que o ser tem, mas seria religião a partir da concretização dessa inclinação natural que a pessoa tem. E a religião precisa ser isso. A inclinação é algo inato, mas o ser encontra a razão para a sua existência nessa perspectiva, nesse viés religioso, a partir do momento que ele encontra aquilo que nós chamamos de forma institucionalizada de uma religião. Quando surge o profeta, quando surge um texto
escrito, que é reconhecido como autoridade. Quando uma comunidade se reúne e ela, de repente, começa a estabelecer dogmas, e ela começa a estabelecer atos litúrgicos, aí nós temos a religião nos moldes que nós conhecemos hoje, que é a religião institucionalizada. Então, a gente pode dizer que toda religião que existe, ela é, de alguma forma, a concretização dessa inclinação que todo ser humano tem, que todo homo religiosos tem, que é a inclinação de buscar se relacionar com o transcendente, com algo, com alguém que está para além de si. E aí, na tentativa de concretizar isso, a gente vai ver surgimento de diferentes movimentos religiosos, profetas que vão surgir, pios sagrados que vão aparecer, movimentos estruturados, atos litúrgicos, essas questões todas, elas são a concretização dessa inclinação que o ser humano tem. Então, essa seria a segunda maneira de se pensar religião. Religião não mais como essa tendência, essa inclinação natural, que é o que tem a ver com a origem da palavra, com a raiz da palavra, mas religião como a concretização desse sentimento e tal, e aí a gente teria movimentos religiosos, ou religiões mundiais, ou alguma coisa nesse sentido. Seria, então, a religião pré-institucionalização e a religião institucionalizada. Seria basicamente isso. Seria basicamente isso. Interessante. Eu tenho, enquanto cristão, né, eu tenho assim, um pouco de dificuldade de pensar no cristianismo apenas como uma religião no meio de várias religiões, ainda mais levando em consideração que a religião é um fenômeno humano, instintivo, ou seja, está... Então, seria assim o evangelho, aí eu faço apelo aqui agora ao teólogo, seria o evangelho meio que uma resposta de Deus à confusão que é o fenômeno religioso? Eu não sei se o evangelho seria uma resposta à confusão, que é o fenômeno religioso, porque o fenômeno religioso, na verdade, ele não é uma confusão. O fenômeno religioso ele é uma constatação. Quando a gente, por exemplo, no campo das ciências da religião, fala de fenômeno religioso, o que a gente está reforçando, em outras palavras, é exatamente isso. Todo ser humano ele é instintivamente religioso, e isso não é necessariamente um problema. A gente diria que, nas palavras do próprio Agostinho, que esse é, de fato, o caminho para que alguém possa encontrar Deus. Está inclinado, está aberto a encontrar alguma coisa. A pessoa não sabe o que é, mas está inclinada a encontrar alguma coisa. Mas o que você diz é importante porque a gente pode sim assumir que os evangelhos, que o texto cristão, que fala a respeito de Jesus e tal, e que o coloca numa condição distinta das outras religiões, das outras maneiras de interpretá-lo, a gente pode assumir sim que a mensagem cristã a respeito de Jesus, ela seria uma espécie de bússola para orientar esse ser que de modo inato, que de maneira inata é inclinado à religiosidade, mas que não consegue encontrar isso com clareza. Tem um texto em Atos que talvez nos ajude a perceber isso que você está colocando, Elias, que é uma fala assim, extremamente interessante, que é Atos 17, quando Paulo, em Atenas, num contexto de filósofos gregos, de um pessoal assim, sem compreensão nenhuma a respeito de Deus, de divindade, ele passa por ali com uma série de fatores que não vem ao caso no momento, mas ele percebe que o pessoal tem muitas religiões e encontra lá um altar ao Deus desconhecido, e a partir desse elemento que ele encontra em Atenas, ele se coloca lá no Areópago, diante de filósofos, que querem entender um pouquinho da mensagem que ele está colocando por ali, e ele usa exatamente esse ponto de contato, um altar ao Deus desconhecido, para falar a respeito do Deus vivo, e aí ele diz que esse Deus desconhecido é o Deus que ele quer apresentar, e tem um elemento interessante que depois de ele dar algumas características a respeito desse Deus, ele diz que a vontade de Deus é que as pessoas o encontrem, ainda que tateando lá no escuro e tal, as pessoas não conseguem encontrá-lo, ainda que estivessem tateando, como se estivesse lá no escuro, tentando encontrar alguma coisa, e Paulo diz ainda que ele está perto. Então, o ser humano tem essa inclinação leva-o a buscar a Deus, mas a inclinação por si só, o fato de ser homo-religioso, isso por si só não dá a ele as ferramentas necessárias
para que ele encontre o Deus vivo. Ele fica tateando no escuro, Deus está perto dele, mas ele fica lá tateando, ele precisa de uma luz, ele precisa de um guia. Paulo, quando conversa no Areópago com os diferentes filósofos, pensadores, e diante das diferentes possibilidades e divindades que existem por ali, ele diz que o pessoal é muito supersticioso, muito religioso, ele deixa claro que é preciso ter uma luz, ter um farol, ter uma bússola, e ele apresenta Jesus. E se a gente associa esse contexto de Atenas, que é um contexto em que há pluralidade de religiões e que Jesus é apresentado ali como uma espécie de bússola para levar as pessoas ao Deus vivo, ao Deus desconhecido, ao Deus verdadeiro, eu diria que sim, aliás, que o Evangelho, os Evangelhos, eles seriam uma espécie de bússola para guiar o ser, para guiar a pessoa nesse mar, vou usar essa expressão aqui, de religiosidade. Porque a religiosidade, a inclinação é uma característica inata do ser. A inclinação só não o conduz naturalmente, normalmente, a encontrar o Deus verdadeiro, de forma automática. Aí é preciso uma bússola, e nesse particular, sim. Você, quando apresenta o cristianismo, quando pergunta se a vida de Jesus, os evangelhos, se eles seriam normativos, eu diria que sim, que eles seriam uma espécie de bússola para ajudar o ser humano a encontrar esse caminho. Você disse... Em Atos 17 aqui, porque eu acho que ele tem muito a ver com aquilo que você está colocando, com a pluralidade, ao mesmo tempo, a postura que um cristão, no caso Paulo, ele assume diante da pluralidade, como ele trata isso, como ele percebe que é natural a religiosidade, que as pessoas têm que concretizá-la, mas que existe um caminho melhor para as pessoas encontrarem o Deus vivo. Pois não, Maria? Pastor, você disse, né, que a religiosidade é uma inerência humana. Eu quero perguntar para você, o Evangelho seria uma resposta a essa necessidade humana? Eu assumo que sim. Eu assumo que o Evangelho, que não é uma resposta, eu assumo que ele é a resposta. E, como cristãos, às vezes nós somos radicais, né, quando a gente assume essas posturas, mas eu sempre separo cristianismo de religião. Quando eu digo, e você está me perguntando a respeito dos evangelhos, e não a respeito de uma igreja, se a igreja A, B ou C é a igreja, você está me falando a respeito do evangelho. Então, assumindo o evangelho, assumindo a mensagem do evangelho, assumindo a pessoa e a mensagem de Jesus, é aquilo que os discípulos originalmente propagaram, enquanto a revelação de Deus ao mundo, vinculada à pessoa de Jesus, eu assumo que sim, que o cristianismo ele é a resposta para esse ser que precisa encontrar caminho. Existem outras respostas que são oferecidas? Sim, existem respostas. O ser é um ser inerentemente religioso, e se ele não ouvir a respeito de Jesus, não encontrar em Jesus resposta para as angústias dele, ele vai encontrar em alguma outra coisa, porque o ser não consegue se resolver, enquanto ser que existe, sem lidar com essa questão do transcendente. Então, ele vai ter que encontrar em alguma coisa, seja religiosa, nos moldes que nós assumimos hoje, a religiosidade institucionalizada, seja naquilo que é muito chamado hoje, conhecido hoje como espiritualidade sem religião, né? Então, a pessoa, ela desenvolve autoconhecimento, ela desenvolve uma série de boas qualidades ou características que ela assume, que são características humanas a serem cultivadas, e, de repente, ela começa a praticar isso como sendo a sua maneira de expressar essa espiritualidade. Mas eu assumo que sim, eu assumo que o Evangelho ele é a resposta para essa angústia existencial que todo ser humano tem, e que mesmo que ele se assuma ou se coloque na condição de ateu, de alguém que não se preocupa com essas questões e tal, aí eu volto a Agostinho, o que acontece é só que a semente religiosa está adormecida, mas não existe pessoa que não tenha semente religiosa, que não tenha essa inclinação. Ele vai buscar isso em outro lugar. E se ele buscar numa espiritualidade sem Deus e sem religião, e sem nada, uma espiritualidade que tem a ver só com seu autodesenvolvimento, autoconhecimento, autodisciplina, ainda assim ele está construindo alguma coisa vinculada a essa questão da religiosidade, porque ele está cuidando de algo que é transcendente, de algo que vai além dele, que está além dele. Então, eu assumo que sim, que o Evangelho seria a resposta. Amém. Amém. Existem muitas religiões que, como você até chegou a mencionar algumas, que assumem a figura de Jesus
seja para poder ser um profeta, seja para ser um ser iluminado, um grande mestre, né, e etc. Então, se usam do nome de Jesus, né, assimilaram o nome de Jesus, mas Jesus, o próprio Jesus, ele se propôs em criar uma religião ou se criou uma religião em nome dele? De novo, se a gente pensar em religião enquanto movimento institucionalizado, não. Isso não era a intenção de Jesus, até porque quem institucionaliza geralmente são discípulos. Em qualquer religião mundial que a gente estude a história, as origens, nós vamos perceber que o fundador ele nunca tem intenção de criar uma religião institucionalizada. A proposta dele é criar uma comunidade onde pessoas possam passar por esse processo do religare, pessoas possam encontrar a divindade, onde pessoas possam, de alguma forma, se relacionar com essa divindade, ou com o transcendente, a partir do modelo, do exemplo que a própria pessoa deixa. Então, esse fenômeno é um fenômeno que acompanha qualquer movimento religioso. Quem institucionaliza a religião são discípulos desses fundadores, desses profetas, nunca a pessoa. A pessoa nunca começa um movimento e, no momento em que ele morre, o movimento está institucionalizado. Essa não é a prática, até porque a pessoa vê esse fenômeno como algo, de fato, humano, que as pessoas necessitam, e, num primeiro momento, ele não consegue enxergar a exclusividade disso, e nem assume, nem pensa isso como, isso que eu estou criando agora é o que todo mundo precisa vivenciar. Isso é o que a pessoa, se eu estou pensando em outros movimentos religiosos, acredita ser o real, ser o ideal, e aquilo que os discípulos a priori assumem também. E a partir da morte desse fundador, vou usar essa expressão, que os seus discípulos percebem a necessidade de sistematizar aquilo que a pessoa fez e tal. Então, se se pergunta, né, se era a intenção de Jesus criar uma religião, se a gente pensar a religião no segundo sentido, que é o sentido da institucionalização, não, Jesus não tinha isso em mente, ou não estava preocupado com isso, não é que não tinha isso em mente, ele não estava preocupado com essa história de fundar um movimento que pudesse competir com outros. Já existe um judaísmo, hinduísmo e outros movimentos, mesmo que não fosse conhecido deles, já existia também. Então, a intenção não é essa. Eu quero criar um movimento institucionalizado que venha competir com o judaísmo, para a gente, de alguma forma, desbancar o judaísmo e se tornar mais importante que eles. Nunca é a intenção de quem funda movimento religioso nenhum. São os discípulos que, de alguma forma, sistematizam isso. Quando a gente pensa, por exemplo, no próprio cristianismo, e começa com Jesus, com os ensinos de Jesus, as falas dele, mas após a morte de Jesus é que a gente percebe, eu não vou chamar isso ainda de institucionalização, mas eu vou chamar isso de pré-institucionalização da mensagem de Jesus. É isso que os evangelhos são. Os evangelhos, por exemplo, apesar de contarem a vida de Jesus, a história de Jesus, os ensinos de Jesus, os evangelhos fazem isso de forma retrospectiva. Então, a igreja não é fundada em Atos 2, ou não surge a partir de Atos 2, e no dia seguinte, quem foi apóstolo, quem foi seguidor de Jesus, já tem uma ideia genial. Eu vou escrever um evangelho, e aí 2 ou 3 se reúnem e dizem, olha, vamos cada um contar uma versão da história da vida de Jesus para se complementar e tal. A gente sabe, na condição de teólogo e teóloga que somos, né, todos nós aqui somos teólogos também, então a gente sabe que esse processo é um processo posterior, Jesus morre, algumas décadas depois da morte de Jesus, é que, por exemplo, os primeiros textos a respeito da vida dele começam a ser escritos, que a fala dele, que os sinais, os milagres que ele fez começam a ser registrados, e que seus ensinos começam a ser registrados. E por que o registro é necessário? O registro é necessário porque aquilo que começa da parte de Jesus de forma oral, e é assim que todo movimento, quando surge, que o fundador de movimento geralmente inicia o seu trabalho, é sempre a tradição de forma oral, o ensino é oral, não há preocupação em sistematizar isso. A partir do momento que esse fundador não está mais entre as pessoas e que o movimento começa a crescer, a preocupação daqueles que caminharam, que conheceram o fundador, é não permitir que aquilo que o fundador transmitiu, passou, não permitir que isso se perca.
uma vez que eles estão percebendo que isso está alcançando novas gerações, e daí começa-se, então, esse processo de pré-institucionalização. Os escritos do Novo Testamento, eles são nada mais, nada menos que reflexo desse processo de pré-institucionalização, e esse reflexo acontece exatamente por isso. Eles se percebem ameaçados, já tem apóstolo morrendo, Pedro é preso, Tiago é morto, e há uma série de ameaças contra os seguidores de Jesus, e para evitar que se perca a tradição, que num primeiro momento era uma tradição que era passada de forma oral, começa-se a preocupação com o registro disso, e uma vez que esses registros acontecem, daí por diante, a igreja começa a se organizar nos moldes que a gente conhece hoje como institucional ou institucionalização. Então, a intenção de Jesus de criar o movimento que a gente chama de igreja institucionalizada hoje, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana, não. Jesus não tinha intenção de fazer isso. Mas faz parte do processo de concretização, do processo de... concretização é a melhor expressão mesmo. Faz parte do processo de concretização dessa religiosidade inata do ser, ele vivenciar isso na experiência, na prática, e para vivenciar isso na experiência, na prática, ele precisa de uma comunidade, ele precisa de direção, ele precisa de normas, ele precisa de atos litúrgicos, então uma coisa acaba complementando a outra. E aí, quando a gente pensa cristianismo está vinculado à pessoa dele, né? É dito cristianismo exatamente porque Cristo se torna o centro, pelo menos o centro do discurso daqueles que se dizem cristãos, mas se a gente pensar só no fenômeno religião enquanto instituição, não foi essa a primeira intenção dele, apesar disso ser consequência, acaba se tornando consequência porque as pessoas precisam se organizar em torno disso, e essa organização que acaba gerando aquilo que a gente chama de institucionalização da religião. Interessante. Eu perguntei para você a respeito do evangelho em relação às religiões, como sendo uma resposta à inerência religiosa humana. Eu quero te perguntar agora o seguinte: não há como falar sobre Jesus sem levar em consideração as relações que o homem desenvolve na sua vida. A relação dele com Deus, a relação dele com outro homem e a relação desse homem consigo mesmo, né? Uhum. E biblicamente falando, nós sabemos que Jesus é o cerne dessa relação e ele ensina isso para todos nós. Eu gostaria de saber, e a gente entende, né, que esse não é o objetivo primeiro do evangelho, e sim a salvação e a comunhão plena e eterna do homem com Deus. Na religião, de forma geral, o foco das religiões, de forma geral, é também essa relação, tanto entre homem e Deus, homem na sociedade e homem consigo mesmo? Se a gente pensar em grande parte das religiões, sim. Grande parte das religiões, o foco está sempre esse, se religar, e está sempre vinculado a questões de ordem transcendente. Eu vou usar essa expressão porque, para muitas religiões, o termo espiritual é um termo ofensivo, é um termo que não se aplica na perspectiva deles. Então, se a gente pensar nas grandes religiões mundiais, naquelas que já são milenares, exceção feita talvez ao budismo. O budismo budismo inclusive, apesar da gente considerar como religião, o budismo não se considera movimento religioso. Por quê? Porque ele é um movimento filosófico não teísta. Quando a gente fala de ateísmo, nós estamos falando da negação da crença de que existe um Deus. Quando a gente fala de um movimento não teísta, a gente fala de um movimento em que não há espaço para Deus. Esse tema Deus não é uma questão que se leva em conta, não é uma questão que se considera. No budismo, por exemplo, a gente tem essa questão do ser humano mesmo, dessa busca interior da iluminação, o indivíduo tentar, de alguma forma, encontrar esse eu interior e desenvolvê-lo ao máximo. E no budismo a gente teria diferença em relação a outros movimentos religiosos, porque lá é o indivíduo consigo mesmo, e mesmo esse indivíduo consigo mesmo, ele se realiza plenamente na relação com o outro. Então, você mencionou 3 elementos, ou 3 vertentes que são importantes no cristianismo: relação do indivíduo com Deus,
relação do indivíduo com o outro, com o próximo, com o semelhante, e relação do indivíduo consigo mesmo. De alguma forma, o cristianismo desenvolve essa dinâmica é desenvolvida nos grandes movimentos religiosos, e aí eu colocaria como exceção o budismo, que dá ênfase a esses dois movimentos. É o movimento do indivíduo consigo mesmo, é a iluminação, é a busca interior de encontrar em si mesmo o real sentido, o significado da existência. E uma vez que a pessoa encontra isso, essa realização acontece na relação com o outro. Independente da fé, independente da divindade, a lógica dinâmica, essa lógica ou dinâmica tríplice, com exceção do budismo, que cairia nessa questão da dualidade, a busca de si mesmo, encontrar em si mesmo respostas às suas angústias existenciais, e depois, a partir desse encontro, viver isso na sua relação com o outro, no amor, no respeito, na consideração. Então, a dinâmica seria essa. Mas se aplica a todas as religiões, excetuando aí o budismo, que tem uma dinâmica diferente. E como que, então, o budismo reconhece Jesus nessa sua dinâmica de prática de vida? Ele reconhece Jesus a partir de um indivíduo que vem para ensinar as pessoas. Jesus seria uma espécie de um professor, de alguém que vem através do seu exemplo de compaixão, do seu exemplo de piedade, da maneira com que ele encara o outro ser humano, da maneira com que ele encara a si mesmo, né? Ele é um desses muitos iluminados, esses muitos Budas que vão surgindo na história, que acabou descobrindo o real sentido da vida, o real sentido da existência, quer servir ao outro, quer dar a vida em favor do outro, em função do outro. E, nesse particular, Jesus serve como inspiração, como um dos elementos inspiradores, como outros Budas, como outros iluminados, vão surgindo na história com a mesma característica. Então, o aspecto, nesse caso em particular, seria do Jesus histórico. Aí a gente não tem o Cristo da fé, não tem o elemento sobrenatural da Jesus pessoa profeta. Que eles validariam, mas nós temos só o homem, Jesus histórico, que, a partir desses movimentos revolucionários, desses ensinos que, para a época, eram revolucionários, dessa maneira de olhar para o outro ser humano, do ato de misericórdia, da disposição de dar a vida por outra pessoa, nós temos esses elementos aí como sendo os elementos marcantes para o budismo, por exemplo. Então, Jesus é um personagem importante quando se pensa no budismo, a partir disso, do exemplo que ele dá. E eles percebem. E para eles reconhecem que Jesus alcançou o Nirvana. É isso? Sim. Esse papo de alcançar o Nirvana é um negócio mais complicado para eles. Ele alcançou a iluminação. Talvez o Nirvana não, porque quando a pessoa chega a essa condição, a esse status, o Nirvana é uma condição de nada. Quando o indivíduo chega ao Nirvana, ele chega como se ele se fundisse à divindade nesse momento, e daí por diante ele se tornasse parte dela, a personalidade dele se dissolvesse, e aí ele se tornasse nada. É um último estágio que alguém consegue alcançar, e quando a pessoa chega a esse estado, é como se ele se fundisse à divindade, deixasse de ser uma personalidade, se tornasse só uma extensão dela. Mas Jesus, para eles, né, seria mais um Buda mesmo, mais um iluminado, uma pessoa que encontrou essa iluminação, e se a gente seguir o exemplo dele, a gente pode chegar a um estado assim também, de encontrar essa iluminação e tal. Mas seria muito isso. Certo. Pastor Jeová, por acaso, também, assim, essa coisa de Jesus ter sempre um pezinho ali, assim, pelo menos ser assumido em todas essas crenças e religiões, e sempre como sendo algo muito bom, né? Tirando, talvez, a questão do judaísmo, mas, para um certo grupo judeu. Mas ele... De alguma forma, isso abre porta, dá vazão para um diálogo interreligioso? Faz sentido essa... Faz todo sentido. E aí, quando você fala desse diálogo interreligioso, de novo, eu penso em Atos 17, né? Então, tem lá um altar ao Deus desconhecido, e Deus é um Deus desconhecido. Paulo tem essa consciência clara. De fato, as pessoas não o conhecem de modo natural, mas mesmo não o conhecendo, as pessoas têm uma noção da existência dele. Então, ter esse respeito em relação ao Jesus histórico, que é uma das temáticas que a gente está conversando a respeito,
ter esse respeito, esse reconhecimento ao Jesus histórico, sem dúvida que é um elemento importante para a gente estabelecer um ponto de contato, a partir do qual a gente pode dialogar como estamos dialogando por aqui. Então, quem apresenta Jesus como Jesus histórico e o respeita nessa condição, ele tem lá os motivos pelos quais ele assume Jesus nessa condição. Então, não há dificuldade, por exemplo, de um teólogo que assume o Cristo da fé, o outro termo, né, que o Bultmann e uma série de outros vão utilizar para falar dessa questão do Jesus religioso, que foi o termo que você utilizou, mas sem dúvida que alguém que assume essa postura, ele se abre para a possibilidade de escutar o outro, que crê no Cristo da fé, dizer por que é que crê, por que é que acredita e tal. Então, é muito mais tranquilo, não que seja mais fácil, mas é mais tranquilo utilizar o elemento Jesus histórico que alguém assume para tentar apresentar a ele o Cristo da fé. Quando Jesus histórico já é conhecido, é mais fácil você obter a atenção de alguém quando você fala do Cristo religioso, do Cristo da fé. Então, eu acredito que sim, acredito que alguém assumir essa postura de respeito em relação a Jesus, de reconhecer o elemento da vida, reconhecer o Jesus histórico como um elemento inspirador, eu acredito que esse seja um elemento importante para um diálogo interreligioso. Sim, para cada um apresentar a sua perspectiva, para cada um apresentar a sua maneira de enxergar o tema, sem necessidade de desrespeitar o outro, de invalidar o que o outro diz, porque essa é a história. O ser humano precisa encontrar uma maneira de concretizar essa religiosidade inata que ele tem, que ele possui, e vai encontrar naquilo que tiver ao alcance dele, o que ele, de alguma forma, se sentir mais seguro em relação. Então, eu penso que sim, eu penso que isso é um bom terreno para diálogos interreligiosos, e se isso não acontece exatamente porque, particularmente aqueles que são cristãos e que são dogmáticos, eles temem, né, ter que conversar a respeito, ter que ouvir o que o outro tem a dizer, e a gente só teme ouvir o que o outro tem a dizer quando você, primeiro, não conhece de fato no que é que você acredita, e depois não ouve o outro a partir da perspectiva dele. O que eu dizer para você, o que um teólogo liberal diz, é uma coisa. Eu não sou um teólogo liberal. Agora, um teólogo liberal dizendo o que ele acredita é outra coisa diferente, porque ele vai dizer a partir da referência que ele tem. Então, a minha referência é uma referência atravessada. Eu tenho um pressuposto, e quando eu leio qualquer coisa diferente disso, meu pressuposto está lá como uma espécie de barreira que me impede, de repente, de enxergar um bocado de coisa. Eu acho, sim, que essa leitura que outras religiões têm a respeito de Jesus, elas podem ser ponto de contato para a gente estabelecer diálogos interreligiosos, respeitando cada um a perspectiva do outro, e nesses diálogos, inclusive, podem haver mudanças de perspectiva. De novo, quando a gente volta para Atos 17, acho que esse texto vem a calhar muito com aquilo que a gente está falando, Paulo apresenta o Deus desconhecido, e quando ele fala de Jesus da ressurreição, a reação das pessoas é uma reação de aversão. Alguns zombam dele, outros dizem, depois a gente ouve, e já encerram logo ali o bate-papo e tal, e parece que foi infrutífero o que foi feito. Mas, assim que Paulo sai lá do Areópago, Lucas traz o registro que a gente tem um dos areopagitas lá, um cara que fazia parte do grupo dos bambambãs que se converte, tem uma mulher importante que se converte, tem alguns que se convertem. Então, o diálogo, quando é diálogo, quando não é batalha, um querendo provar para o outro que o outro está errado e que ele é que está certo, quando o diálogo é diálogo, quando cada um tem a possibilidade de apresentar o seu ponto de vista, talvez a conversa ela não mude a perspectiva de quem apresenta. Se eu escutar alguém que vai apresentar elementos que destoam daquilo que eu creio, é bem possível que essa pessoa não vai exercer nenhuma influência sobre mim. Mas quando duas pessoas dialogam, elas não dialogam para si, elas dialogam para que outros possam ouvir diferentes perspectivas a respeito de um tema, e aí sabe-se lá como cada um desses outros vai interpretar uma fala ou outra. Então, eu sou a favor do diálogo, o diálogo interreligioso, eu sou a favor e acho que ele é importante por isso, porque eu posso dizer o que eu creio, porque creio,
e posso ouvir o outro dizendo que crê e porque crê de forma respeitosa. O que eu digo talvez não o influencie, o que ele diz, de repente, não vai me influenciar, mas o que eu digo e o que ele diz vai te influenciar, vai influenciar Maria da Penha, vai influenciar qualquer pessoa que escutar, porque as pessoas vão avaliar de diferentes maneiras, vão dizer, não, isso me parece ser mais coerente, conveniente, e Atos 17, de novo, mostra isso. Aquilo que aparentemente foi um fiasco, porque ele disse, o pessoal zombou e disse que não queria mais escutá-lo, dali a pouquinho mostrou o resultado. Tiveram alguns ali que ouviram o que ele disse e que entenderam, que disseram, não, é isso que eu quero para a minha vida, e é isso, né? Então, cada um tem que descobrir essa questão da religiosidade que é em si, tem que descobrir a maneira de concretizar isso. E essa é uma experiência solitária. Apesar de a pessoa ter influências e poder receber influências, mas é uma decisão de cada um, a experiência de cada um, e a gente não tem o que fazer em relação a isso, levar a pessoa a vivenciar isso. Tem que ser uma questão dela mesmo, de cada um. E aí cada um sente ou vivencia ou experiencia isso de uma forma distinta. Pastor, você disse... Pode falar, Elias. Pode ir. Nós dissemos aqui, de uma forma mais resumida, nós falamos de Jesus histórico e falamos também um pouquinho de Jesus da fé. Você disse também a respeito do poder de influência que esse Jesus histórico pode causar, né, na vida das pessoas, né, como elemento de influência. Eu fico pensando como esse Jesus histórico está ausente do conhecimento das pessoas da sociedade atual. Por que eu digo isso? Porque ele, como elemento inspirador, e a pessoa conhecendo a pessoa dele, a sua ética, talvez as pessoas vivessem de um modo diferente que estão vivendo hoje. E um pouquinho mais profundamente, se eu pego o Jesus da fé, que é o Jesus que os evangélicos acreditam, né? Aí sim que há uma discrepância muito maior no que diz o conhecimento desse Jesus e a prática e a fé do que ele representa na vida da pessoa que crê nele como seu objeto, né? E na sociedade de forma geral. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho para nós a respeito disso, da distância que há entre o conhecimento das pessoas, sobretudo esse Jesus histórico, que seria uma coisa mais abrangente, né? Não tão, assim, restrita. Queria que você dissesse para a gente a respeito disso. É uma pergunta interessante, né? Porque, geralmente, quando a gente fala de Jesus, nós estamos pensando sempre em movimentos religiosos organizados, institucionalizados. Nós falamos das grandes religiões, falamos de hinduísmo, de budismo, de islamismo, do cristianismo de forma geral, independente da configuração que ele tenha. Jesus é um tema central e tal. O próprio catolicismo, né, como uma expressão do cristianismo, Jesus é tema central e tal. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nas novas gerações, e aí tem uma série de questões que a sociologia levanta em relação a essas novas gerações, crises geracionais, encontros de geração que a gente está vivendo, o encurtamento das gerações, né? Antigamente a gente vivia ou vivenciava a transição de gerações a cada 40, 50 anos, de um tempo para cá, e isso vai encurtando, a ponto de a gente nem conseguir mais diferenciar direito uma geração da outra, particularmente a partir do desenvolvimento da tecnologia. Então, a tecnologia acabou se tornando uma espécie de elemento que vai delimitando, que vai separando as diferentes gerações. E quando a gente pensa na geração atual, e aí você faz uma pergunta interessante, se o Jesus histórico é tão importante, por que a geração atual ela não valoriza a questão do Jesus histórico? E essa dificuldade que a geração atual tem de valorizar o Jesus histórico é exatamente uma quebra da influência que a tradição, particularmente a tradição cristã, tinha em relação ao Ocidente. Se a gente pensar a cosmovisão ocidental, nossa maneira de enxergar o mundo, ela, de alguma forma, é forjada a partir do pensamento grego. Com 6 séculos, o pensamento grego se desenvolveu e ele acabou se tornando uma espécie de esqueleto, ou de maneira do homem ocidental enxergar mundo e realidade, que foi a questão do próprio antropocentrismo, a questão da razão como sendo um elemento importante para interpretar mundo e realidade. Então, 6 séculos antes de Cristo, até a época de Jesus, e
talvez uns 3 ou 4 séculos depois, se pensar em mundo geral. A gente tem aí a cosmovisão helênica como maneira de enxergar mundo, esse homem mais racional, que é o homem ocidental hoje, tem essa herança grega, mas se a gente pensa o desenvolvimento do Ocidente, particularmente a partir da queda do Império Romano, no século III, século IV, e do advento do cristianismo, o Império Romano cai, e como não tem nenhum outro império para tomar o lugar, o cristianismo acaba assumindo essa condição de soberano dos céus e agora soberano da terra também. Então, se vagou o poder por aqui, o cetro do poder está livre, do império, o Papa, o Bispo de Roma, acaba assumindo essa condição de representante dos dois poderes. Daí por diante, a gente tem o cristianismo como sendo uma espécie de molde para o pensamento ocidental. Então, até os anos 40, 50 do século XX, a gente tem um Ocidente que é guiado, que é governado, se a gente pensar particularmente em relação de América Latina, Brasil, com seus 500 e poucos anos, a gente tem um Ocidente que é forjado ainda pelo cristianismo, que tem a religião dos pais, a tradição dos pais, tradição religiosa, como sendo um elemento fundante, e como o cristianismo é a religião de base do nosso país, Brasil, por exemplo, dependendo das pessoas serem praticantes, católico praticante ou evangélico praticante e tal, a história de Jesus era uma história conhecida, então as pessoas compartilhavam isso, e a gente vê isso, por exemplo, no Natal, né? A gente tem a época do Natal, tem a época da Páscoa, independente das pessoas serem cristãs ou não, elas ouvem falar alguma coisa a respeito do Jesus que nasceu, do Jesus que está morrendo, do Jesus que ressuscitou. Então, esses discursos, eles estão nos nossos calendários, independente da religiosidade, isso acaba sendo propagado. Mas o conhecer a história desse Jesus, mesmo que seja o Jesus histórico, isso tem a ver com a tradição cristã que foi sendo passada, dos anos 60 para cá isso foi diluindo, e hoje a gente vive uma época em que o ser humano ele não é mais governado, não é mais direcionado por tradição. Então as pessoas hoje não têm uma tradição a que se firmar, até porque para se constituir tradição exige-se tempo. Não é possível que uma tradição se institucionalize ou se institua sem que um longo tempo tenha passado e que essa tradição tenha tido tempo de cristalizar-se. Então, consolidar-se, né? Consolidar-se, muito bem. Como a gente vive essa época de transição de gerações, a gente hoje vive 5 gerações, né? Então tem o filho, tem o pai, tem o avô, o bisavô e talvez o trisavô. E não são só pessoas com idades biológicas diferentes, são, de fato, cosmovisões diferentes, são possibilidades de enxergar mundo, de interpretar mundo, que são absolutamente excludentes, e não é à toa que, às vezes, a gente diz, parece que eu estou falando grego, né, que estou falando uma coisa, e está falando grego mesmo. É que, antigamente, era só uma questão da ignorância de quem não queria escutar, mas hoje não. Quando você fala e alguém não entende, e você diz, eu estou falando grego, na verdade, você está falando grego. Dependendo de quem ou para quem você está dizendo alguma coisa, você está dizendo coisa que para a pessoa não faz sentido absolutamente nenhum, e não faz sentido exatamente por isso. Porque a tradição, e aí quando eu falo de tradição, não estou pensando na micro-tradição, porque eu sou cristão e estou vivendo o século XXI e ensinei princípios cristãos aos meus filhos. Elias é cristão, você é cristã, e vocês ensinaram princípios sobre Jesus, princípios cristãos para os seus filhos. Mas eu estou falando de tradição no que diz respeito a normatizar a sociedade. Questões que, independente da pessoa ser cristã ou não, determinados pressupostos já eram pressupostos que a pessoa carregava consigo, e essa questão de conhecer o Jesus da história, de saber coisas relacionadas a ele, eram coisas que faziam parte desse cabedal de informações que qualquer pessoa teria. Hoje isso não é comum mais. Hoje, exceção feita a pessoas que são religiosas, que são cristãs, e esse é um tipo de informação que a nova geração não tem. Então, a gente vive uma época da pluralidade, uma época em que todo mundo está linkado, e, ao mesmo tempo, uma época não mais do Deus desconhecido, mas do Jesus desconhecido. Talvez a gente deveria edificar hoje um altar ao Jesus desconhecido e, a partir disso, né, chamar a atenção de um bocado de gente para alguma coisa que pode servir, já que todo mundo está sempre buscando um influencer, né? Alguém que serve como modelo. Por que essa busca do influencer, de alguém que serve como modelo, como padrão?
Exatamente por isso, porque as pessoas não têm mais referência, elas não têm mais modelo. E quando eu falo de referência de modelo, eu estou falando disso, de uma referência de modelo que seja cristalizada, que seja consolidada e que, de alguma forma, dê segurança. E aí as pessoas estão sempre em busca disso. Então, infelizmente, esse Jesus histórico, a não ser em lugares onde pessoas cultivam algum tipo de religiosidade, ele não causa mais impacto na cosmovisão, na maneira de agir do homem ocidental, da sociedade ocidental, exatamente por isso, porque a sociedade ocidental, infelizmente, o desconhece. Só sabe que em Natal ele morreu, ele nasceu, que em Páscoa ele foi traído e morreu, e que depois ressuscitou. Sabem disso porque todo ano o calendário repete, mas é uma informação que não faz sentido. Não sei exatamente quem é esse cara que nasceu, quem é esse cara que morreu e que ressuscitou, e nem sei o que significava isso. Quando Jesus é apresentado e a ressurreição no Areópago, as pessoas pensam que Jesus e a ressurreição são dois deuses, né? Jesus deve ser um deus e a ressurreição deve ser a deusa, porque Paulo está falando de Jesus e da ressurreição. E os filósofos entendiam que ele estava falando de deuses estranhos. Então, é mais ou menos isso que acontece hoje. Quando se fala que ele nasceu, que ele morreu e ressuscitou, para a gente é óbvio. Você fala, gente, como que tem uma pessoa que não entende isso? Eu estou falando grego, e aí eu digo que está falando grego, porque você está falando para uma geração que nunca ouviu falar sobre Jesus e ressurreição. Então, é um trabalho que a gente vai ter que fazer, né? Trabalho de... E aí, talvez... anteriormente, que é a questão de buscar algum ponto de contato para poder ter a possibilidade de dialogar com o outro e de apresentar isso, que o outro sabe, assim, por alto, mas que não tem noção, e que, de repente, num diálogo, numa conversa, a gente é capaz de orientar. Pois não. Mas... Infelizmente, talvez nós não tenhamos de falar sobre isso, mas porque deixamos de falar e de viver esse Jesus, né? Infelizmente. Exatamente. Tá bom. Pessoal, estamos caminhando para o fim agora. Infelizmente, poxa, esse papo aqui poderia durar algumas horas, pelo menos. Sim. Mas estamos caminhando para o final. Então, assim, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao professor Jeová, professora Maria da Penha, também pelo tempo de vocês, a disposição de vocês de estar aqui falando com o nosso pessoal. E, professor Jeová, fala para o pessoal onde é que eles podem te encontrar, as redes sociais, como é que eles te encontram. Pode, assim, fazer o seu merchan, se quiser, tá bom? E se tiver alguma pergunta que nós não fizemos, mas que você gostaria de ter respondido, a oportunidade é agora. Pode responder para essa galera aí. Talvez tenha só uma questão que seria importante, né, a gente pensar a respeito, que é o que diferencia o Cristo das religiões, inclusive do cristianismo, né? Porque ok que o cristianismo assume Jesus, e aí a gente viu Jesus histórico nas outras religiões, que ele acaba tendo uma influência também. Para nós teólogos, essa é uma questão muito clara, mas para alguém que assiste, ele poderia fazer essa pergunta, né? Mas se esse Jesus exerce influência em outros movimentos religiosos, influência positiva até nas vidas dessas pessoas, o que faz do cristianismo uma religião diferente, né? Porque influência por influência, o cristianismo é influenciado por Jesus, mas se outros grandes movimentos religiosos também são influenciados por Jesus, qual que é o grande diferencial do cristianismo? Aí eu penso na figura do peixe, né? Que era uma das representações de Jesus na igreja primitiva, né? Na igreja das primeiras décadas e tal, e o termo irtis, que é o termo peixe no hebraico, no grego, que de alguma forma servia para representar os cristãos ou para identificá-los, e a partir das iniciais do nome peixe lá em grego, o pessoal fazia uma declaração de fé. Então, a figura do peixe no cristianismo talvez seja aquilo que identifique ou que diferencie, ou que dê ao cristianismo exclusividade no que diz respeito a Jesus em relação a todos os outros movimentos religiosos. Ele é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, que é Filho de Deus e é Salvador. Então, isso distingue ou isso diferencia Jesus no cristianismo de qualquer outro movimento religioso. Então, Jesus, em qualquer outro movimento religioso, é um profeta, é uma pessoa de boa índole, é um elemento inspirador, é alguém que é iluminado, é um filósofo brilhante, é um sociólogo revolucionário. Jesus, em qualquer outra perspectiva, ele é muita coisa, mas só no cristianismo. Ele é Jesus, o Messias, só no cristianismo ele é o Filho de Deus e é reconhecido como Salvador. Então, essa
maneira de se pensar Jesus na igreja primitiva é a maneira que o identifica, é a maneira que faz com que ele tenha exclusividade. Não existe fora do cristianismo nenhum outro movimento religioso, por mais que respeite, que considere Jesus, que faça esse tipo de afirmação, que o reconhece na condição de Messias, que o reconhece na condição de Filho de Deus e que o reconhece na condição de Salvador da humanidade. Então, para me encontrar, Jeová Rodrigues, lá no YouTube, tem uma série de vídeos em que eu trato sobre Bíblia e sobre temáticas vinculadas à teologia. Prof. Jeová Rodrigues, vocês encontram o meu e-mail, né, prof.jeovarodrigues@gmail.com, e no Instagram também, prof.jeovarodrigues, vocês me acham lá. E eu estou sempre à disposição. É uma alegria, Eliezer, poder encontrá-lo por aqui, poder falar com você, Maria da Penha, uma alegria poder revê-la também, uma alegria poder falar com seus muitos ouvintes aí, que certamente vão acompanhar depois esse momento que a gente está tendo aqui, e se eu puder depois responder alguma coisa, se tiver alguma outra conversa aqui, a gente puder desenvolver. Com certeza. Vai ser sempre um prazer, sempre uma alegria estar com vocês. Sempre dependerá da sua resposta, porque os convites virão, tá bom? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os ouvintes por estarem até aí. Você vai encontrar o pastor Jeová pelo que ele colocou aqui, mas também nós deixaremos todos os links aqui na descrição, você vai poder encontrar, não se preocupe, tá bom? Então, um grande abraço a todos, obrigado por ter ficado conosco e beijo, até a próxima. Um abraço, pastor, um abraço, tchau.